justiça, administração de empresas, a corrupção, a democracia, as fundações, as empresas privadas, estatais. São temas importantes e que têm muito a ver com o que está acontecendo no Brasil. A frustração da minha geração é muito grande, muito grande. A gente nasceu, cresceu dentro de um Brasil que parecia que discutia a ética e a moral com sinceridade em todos os sentidos. E hoje a gente vê tudo reduzido a acordos políticos, a preocupação de conquista do poder, como eu vi numa entrevista aí de um líder de um partido aí que está crescendo, e utilização do poder em benefício do próprio partido, entendendo-se por partido tudo aquilo que viabiliza a campanha eleitoral, a militância, os patrocinadores de campanha, e os titulares, os jogadores, que são os políticos. Isso é um negócio hediondo que está acontecendo no Brasil. E não é de hoje, né? É interessante, a política, de uma certa maneira, reflete o clima, o ambiente de empresas públicas e privadas, com o mercantilismo, com a ideia de explorar o homem pelo homem, onde quer que ele esteja e de qualquer forma possível, sob a alegação de que o livre mercado é importante, necessário. Nós já tivemos a guerra do ópio, no meio do século XIX, exatamente com esse enfoque. Mas isso aí afeta as empresas, não é? Tanto numa empresa pública quanto privada, vale a exploração do acionista pelo corpo funcional, que por sua vez um explora o outro, de modo a ter vantagens. O terrorismo dentro das empresas parece, hoje em dia, até entendido como uma boa prática gerencial e que, na minha opinião, esconde interesses escusos por parte da diretoria que trabalha dessa forma. É lógico, castrando as pessoas, apavorando o corpo funcional de uma empresa pública ou privada, ela se torna objeto fácil de qualquer perversão. Nós temos visto aí casos escabrosos, de empresas se desmanchando. E às vezes em prejuízo do próprio acionista. Multinacionais gigantescas desabaram porque seus grandes executivos trabalharam a favor dos próprios interesses pessoais. A crise que varreu o mundo em 2008, se não me engano, não foi nada mais, nada menos do que isso. Agora, e nós? Como é que nós podemos, aqui no Brasil, inibir essa prática delituosa até, que a gente percebe à esquerda e à direita, em cima, embaixo, para todo lado? Nunca foi tão importante quanto agora a discussão, a adoção, a defesa de uma ética moral, vamos dizer assim,
Ética é uma expressão da moral, mas o debate sobre a moral no gerenciamento do processo político, empresas, etc. No ano passado, em junho, o Levante Popular mostrou que o nosso povo não está satisfeito, não estava satisfeito. Ato contínuo, com extrema habilidade, o governo federal conseguiu neutralizar, carimbar tudo o que houve da pior forma possível e estimular a mídia comercial, tudo, a uma programação péssima, lúdica, e de modo a atingir a juventude brasileira, desviando-a do foco das contestações que ela fazia naquela ocasião. Esse ano nós teremos eleições. E aí? O processo está fechado. Nós vamos escolher quem desses partidos que não merecem o mínimo respeito. É eles que vão decidir quem vai nos governar. Quer dizer, a eleição já está fechada em torno de meia dúzia de nomes nos estados, na União. É tudo exatamente igual ao que sempre foi nesses últimos tempos. E que só agora a gente, vamos dizer assim, tem até convicção de que a coisa se degenerou. Eu acho que nunca chegamos a um nível tão baixo de pragmatismo político. Lamentável isso. Então, tanto no gerenciamento de empresas, quanto no gerenciamento do Brasil, dos estados, dos municípios, nós vemos, de um lado, o terrorismo de Estado, o terrorismo de governantes, de gerentes, para deixar o eleitor, o cidadão, o funcionário castrados, inibidos, apavorados. E de outro, uma disputa do crime organizado, vamos dizer assim, de diversos tipos de crimes organizados. Agora o foco está sendo nas penitenciárias. Levaram décadas, pela primeira vez, parece, na história do Brasil, o pessoal está querendo levantar com seriedade, entre aspas, né? Eu não acredito em seriedade aí, o problema dos presídios. Até foi bonito a gente ver uma reportagem sobre a penitenciária aqui no Paraná, onde os presidiários mostravam pelo menos um espírito de solidariedade, de fé cristã até, apesar das perversões que lastreiam o comportamento deles. Nem isso os nossos políticos conseguem fazer. Nem isso. Nem essa dignidade que os famosos defensores dos direitos humanos, aí, OAB, etc., parece que não enxergavam mais. Onde é que estava a OAB? Onde é que estava aí as ONGs dedicadas aos direitos? Onde elas estavam? Não estava todo mundo. Foi preciso matar quase 60 pessoas no Maranhão, num presídio, para eles chegarem à conclusão que algo teria que ser feito. É muita hipocrisia, muito cinismo, sei lá qual é a palavra, qual é o adjetivo ideal. Mas algo tem que ser feito, não é mesmo? E tomara, errar todo mundo erra, tomara que os nossos líderes no Brasil acordem. Nós precisamos de boas lideranças, nós precisamos de bons políticos. Eles têm que renascer, eles têm que
se revitalizar diante de tudo isso. Nós temos as redes sociais, nós temos internet, nós temos hoje em dia 1000 maneiras de se comunicar. Onde é que estão essas lideranças? Elas devem existir no Maranhão, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Por que essas lideranças optaram pela omissão, uma agressividade amena? Desistiram? Talvez, né? A gente acaba desistindo, né? Até porque o nosso povo, de modo geral, principalmente o mais humilde, sem acesso a boas escolas, os pais dispersos, um ambiente já cronicamente mal construído, eles são muito mais ligados aos BBBs da vida. Aí a FIFA impondo, né, vergonhosamente seus critérios, provocando uma tremenda inflação, o governo aumentando juros para gozo, prazer, festa dos agiotas, as nossas grandes empresas ganhando mais no mercado financeiro do que produzindo e vendendo aquilo que deu origem a elas. Então isso é Brasil, um país que tem que ser reinventado, né? Ou que precisa nascer. Lendo os livros do Laurentino Gomes aí, e outros, a gente se convence de que o Brasil é quase um acidente histórico. E se a gente quer que esse aglomerado cultural, disperso em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se consolide como um país soberano, saudável, há muita coisa a ser feita. Até no gerenciamento das nossas empresas. Onde é que estão os sindicatos? Por que eles não defendem seus sindicalizados? Parece que o pessoal agora está na base da pompa e circunstância. Com a consolidação do Estado fascista, que faz com que os sindicatos sejam apêndices do governo, eles se preocupam em fazer de conta que negociam salários e coisas assim. É tudo um jogo de cena, na maioria dos casos. Então, nós temos que mudar isso tudo, gente. Mudar. Né? E vamos torcer para que em 2014, pesquisando bem, procurando bem, a gente descubra entre as centenas de candidatos a deputado e na dúzia, talvez uma dúzia de candidatos à presidência da República, o menos ruim. Vocês vão dizer, aí adianta? A nossa esperança está no Poder Judiciário, que ele está passando por um processo de renovação muito grande, porque o Poder Judiciário, o acesso é por concurso, não ou está deixando de ser, pelo menos, por nomeação daqueles que estão no poder. Isso é muito importante. Então, a renovação do Poder Judiciário, e quem sabe manifestações semelhantes às de maio do ano passado, levem o Brasil a um novo caminho. Até porque os grandes políticos não querem errar, não. O cara quer entrar bem, quer ficar bem no gibi. É pouco provável que quem estiver de plantão na presidência do país, ou no governo do estado, ou do município, queira entrar para a história como pessoa incompetente, omissa, leviana, ou coisa assim. A vaidade humana até às vezes pesa mais do que o respeito
à dignidade, ao direito do próximo. Então, essa esperança existe. Por isso, nós não devemos desistir e sempre pensar que o Brasil poderá ser melhor e tudo depende de nós.